Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando no primeiro episódio desse podcast Papo de Segurança. Gilberto, do que nós falaremos? Estaremos hoje aqui, doutor Maurici, a todos os nossos ouvintes que estão aí no primeiro podcast Papo de Segurança, iniciando hoje uma abertura de tudo aquilo que vai se tratar acerca daquilo que é o profissional de segurança privada. E aí está conosco a Isis, ela é uma profissional que iniciou a sua carreira como vigilante patrimonial e, todavia, nós vamos iniciar aí, doutor, com essa pessoa que ela vai trazer muitas novidades aí em relação à experiência, o que ela já passou dentro dessa profissão que muitos amam o vigilante patrimonial. Isis, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco, esse primeiro episódio, realmente é uma honra de participar desse sonho que nós temos. E eu gostaria de você começar assim, qual que é a sua história? Conta a sua história para nós. Então, meu nome é Isis, eu tenho 25 anos. Eu iniciei aí na área da segurança no ano de 2022. E de início eu comecei como vigia, né? Porteiro, mais conhecido. Mas ali foi onde partiu o meu interesse. Eu entendi que era realmente aquilo que eu queria para minha vida. Mas eu não via, assim, uma forma de crescer naquilo, a não ser procurar a escola, fazer a formação e me tornar o vigilante, porque eu acredito que o vigilante é uma função a mais do que o vigia, né? É uma especialização pra gente. Perfeito. Fala pra gente assim, você como mulher, qual que você acha que é as dificuldades nessa área para vocês mulheres? Ou alguma dificuldade que você enfrentou? Se eu for falar das dificuldades que eu enfrentei, vão ser inúmeras. É realmente bem desafiador. A profissão em si já é muito desafiadora. Quem não gosta, quem não tá pronto para estar ali, acha que é só fazer o curso, se especializar e vai conseguir dar continuidade. Não é bem assim que funciona na prática. Tem que ter muita postura e isso é em relação a caráter mesmo. Mas, enfim, como mulher é muito mais difícil do que como homem na área da segurança. Porque a gente vem de um mercado machista, né, de certa forma. E a mulher, ela já não tem muita visibilidade na sociedade em si. Piorou, então, na área da segurança. Só que é possível. É muito possível e é muito gostoso. É muito gratificante ver uma mulher e saber que a gente está sendo notada. A pergunta é, os desafios, né, e os preconceitos, as conquistas, fala sobre isso. Olha, a primeira pergunta preconceituosa que eu ouvi trabalhando na área foi: o que você está fazendo aqui? Você é muito patricinha para trabalhar com isso. Você não tem perfil. Só que o perfil do vigilante, ele não é em relação à aparência. É caráter, postura. Óbvio que a gente tem que manter ali um caráter ostensivo para passar mais seriedade, trazer mais respeito para a gente, porque a gente não é apenas um agente de segurança. A gente tem formação para isso, treinamento constante, tem um preparatório. E às vezes as pessoas olham aí a mãozinha delicada, uma unha pintada e julga como se não fosse dar conta de realmente exercer a profissão. Perfeito. O empoderamento feminino, como que você classifica ele? É muito bacana, muito bacana. Eu sempre recebi muito elogio por ter escolhido essa profissão. As pessoas comentam muito, né, que é muito bonito ver mulher trabalhando com isso. Até porque hoje a gente está expandindo mais. Mas até um tempo atrás, eu lembro que antes de eu trabalhar com isso, não tinha muita mulher. E existe oportunidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Que a gente não tem espaço no mercado. A gente tem sim. Perfeito, perfeito. Agora, dentro da condição que você estava atuando no início, qual foi a primeira experiência que você teve em instituição privada ou foi pública? Foi privada. Eu trabalhava na portaria, né, de um condomínio. E eu costumo falar que ali é onde eu aprendi 80% do que eu sei hoje. Foi tudo na prática. É um pouco mais difícil, mas é muito mais de meio caminho andado ali. Ali eu tive acesso a código Q, aprendi a trabalhar com rádio, enfim. E aí começou a surgir a curiosidade, né, de se especializar, de repente trabalhar armada. E aí a formação, ela realmente foi um complemento, mas a primeira experiência em si foi numa portaria como vigia.
Na sua observação em relação a Isis, o que ela tem colocado para nós nessa oportunidade, nesse podcast, é que a mulher ela tem um perfil diferenciado. Então, nós temos que observar que tem espaço, não é isso? Acredito que sim. Né? E ela me chamou a atenção uma coisa que eu gostaria de perguntar para ela. Como é que é o que você vê como crescimento profissional para a mulher nessa área? Extensão, né? Fazer alguns... Quais são as áreas assim, que você acha que a mulher ela pode conseguir se desenvolver melhor na patrimonial, na escolta, no transporte de valores? O que você enxergou inicialmente? Eu posso falar por experiência própria? Sim, Sim. sim. Eu tive 2 experiências como vigilante. Eu tive ali o vigilante bancário e depois eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu vejo o quê? Mas a experiência própria. Eu me senti muito mais confortável no Tribunal de Justiça do que no banco. Eu acho que eu sofria menos preconceito, era mais leve, porque é muito difícil lidar com as pessoas. E banco é um local que é de alto fluxo, né? Então, eu achei muito mais leve trabalhar ali no Tribunal de Justiça. Mas a gente sabe que hoje em dia tem aí mulheres na escolta, no carro forte. E eu tenho muita vontade de expandir em relação a isso também, de fazer mais extensões. Hoje eu só tenho armas não letais, mas eu pretendo sim expandir e fazer as outras extensões para trabalhar em outras áreas também. E dentro desse contexto, dentro da sociedade que nós temos hoje tão complexa e ao mesmo tempo, Isis, a profissional de segurança privado em si, como vigilante, na sua visão, o mercado em si, ele está aceitando mais a mulher, na sua visão? O mercado em si, ele está mais propenso para o homem ou mais para a mulher? Acho que tudo vai de preparo, de postura mesmo. Mulher normalmente passa mais seriedade, né? Em vários aspectos. E em questão de facilidade de encontrar aí vagas no mercado, pelo que a gente vê aí de divulgação, mulheres têm a mesma oportunidade que o homem vai ter. Então, acho que fica elas por elas ali. Os dois são visíveis, são valorizados da mesma forma. E aí, doutor? Eu assim, tem uma coisa que você falou, você passou algumas instituições. Fala para mim, o que você entende, o que você acredita que principalmente a mulher tem que entender sobre o perfil? Tanto o perfil para a empresa como o perfil pessoal. O que você poderia dizer sobre isso? Seria mais em questão de comportamento mesmo, né? Porque a gente trabalha no meio ali de gente de todas as idades, de todas as culturas. Então, se você não tiver um comportamento legal, não mostrar que você passa seriedade, que você tem responsabilidade pelo aquilo que você está fazendo, você vai ser menos desvalorizada do que já é. Entendeu? E assim, homem, não generalizando, mas tem muito homem que tem um pouco de dificuldade na postura. Às vezes não disfarça ali uma conversa, não sabe esperar para ter o momento da conversa, um olhar. E a gente consegue controlar mais isso, a gente consegue entender os momentos que a gente vai ter para discutir ali o dia a dia. Então, eu acho que a mulher, ela passa muito mais seriedade em questão de comportamento, de postura. A gente fica ali centrada, observando tudo que está acontecendo e até por medo também, né? Porque eu, no começo, eu fui muito medrosa. Então, assim, qualquer lugar que eu tô, minha cabeça tá ali 360 graus. Eu tô olhando tudo que tá acontecendo em volta. Eu sempre presto atenção se tem alguém se aproximando demais. Acho que a gente tem mais facilidade nisso. Mas você veio, assim, com esse cuidado que tem, com isso que eu acho que o vigilante tem que ter muito até, a questão da perspicácia, né? De estar no dia a dia, prestar atenção no que está em redor, né? Isso você aprendeu na escola, foi se criando, foi com experiência própria? Como que isso ocorreu? Eu ouvia muito sobre isso enquanto eu ainda não tinha a formação. Mas nunca foi uma coisa que entrou de imediato na minha cabeça. Agora, na escola, sim. Na escola, realmente, foi uma coisa que foi imposto, mas ao natural. A gente começa a levar mais a sério, vamos dizer assim. E eles cobram muito isso da gente. Até por questão da nossa própria segurança, né? A gente não pode estar só protegendo um patrimônio, a gente também tem que estar protegido.
E tem pessoas que não levam a sério o fato de estar armado, acham que é brincadeira, que é qualquer outro acessório. E a gente tem medo, né, de qualquer pessoa chegar ali e sacar a nossa arma, enfim. Então tem que ter um cuidado muito, muito grande com isso. Você falou na questão de sacar a arma aí, a questão de... o que você vê como rotina? O que você pensa sobre a rotina para o vigilante? Você vê a rotina, de repente, tá num postinho bom, como, né, algumas pessoas falam. Isso é bom ou ruim, na sua visão? Aí volta no quesito caráter. Eu acho que depende muito disso. Tem pessoas que gostam muito do comodismo. E aí o fato de falar o postinho bom é talvez um local calmo, que não tenha o que fazer. Mas eu prefiro estar num posto com mais movimento, porque ali na prática é onde desenvolve tudo que a gente aprendeu na formação. Então, é muito importante estar ali aprendendo tudo, não só na teoria, quanto na prática. Vai muito de caráter mesmo. Tem pessoas que são bem mais acomodadas e preferem estar num local mais tranquilo. Entendo. Eu não sei se você teve muita convivência com pessoas que têm uma experiência maior que a sua. Sim. Você tendo uma experiência com um pessoal mais antigo, né? No caso, né, Gilberto? Sim. Um vigilante um pouco mais antigo. Como é que foi essa experiência? O que você pode nos dizer a respeito de você aprender com eles, né? Afinal de contas, a gente aprende toda hora, né? Eu aprendi muito. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que ela é vigilante desde antes de eu ter nascido. E ele me ensinou muita coisa mesmo, em questão de passar seriedade, de levar a sério, de nos valorizar, entender as funções, entender a importância do nosso trabalho para as pessoas. E aí tem o outro lado também, que tem alguns vigilantes mais antigos, que eles são mais fechados. E aí o mercado evoluiu, entrou coisas novas, até os aparelhos, como, por exemplo, os HT são diferentes, aí às vezes a gente vai ajudar e eles são mais fechados, não entendem que é uma coisa nova. Mas, assim, conselho, quem conhece gente que tem mais experiência na área, que já tem uma bagagem maior aí, aproveita. Porque é muito útil, você adquire muito conhecimento com pessoas assim. Eu no meu dia a dia, como instrutor, eu encontrei em sala de aula muitas pessoas com formação até universitária, né? E eu admiro muito por isso. O que você tem a nos dizer a esse respeito de você se aperfeiçoar, se atualizar, né? Ser desenvolto, né? O que está pedindo agora. O que você entende? O que você poderia dizer sobre isso? Bom, tudo depende do que a gente entende que a gente quer para nossa vida. Se for para continuar trabalhando ali no que a gente faz atualmente como vigilante em si, tá legal, não tem a necessidade de procurar uma formação maior, porque aquilo ali é o suficiente para nossa vida. Agora, tem pessoas que têm visão de crescimento, já quer, de repente, se tornar um supervisor, um inspetor. Eu acho muito interessante estar fazendo, sim, uma especialização maior, uma gestão de segurança, enfim. Até eu falo por mim, porque hoje, pensando em tudo que eu aprendi, eu faria até de repente, uma graduação aí em Direito. Que é muito importante ter conhecimento de leis na nossa profissão. E tem muita gente que é leiga com isso. A Isis, eu te faço a pergunta. Você chegou a estar dentro da condição, atuando, e você passa por um momento de constrangimento. Vamos lá. Por falta de conhecimento, por falta de cultura, por falta de princípios e valores, o que você entende quando uma pessoa como você, que está investindo, se profissionalizando e tendo, de repente, digamos ali, é delicado, mas um mal-estar por ser mulher e ter o tal do assédio moral? Olha, eu acho que isso vai acontecer em qualquer ambiente, não só no nosso. Mas você entende que é uma questão cultural, educacional, até para com aqueles que atuam, que são os homens vigilantes ali, de repente, naquele ambiente? Ou é falta de conhecimento técnico e profissional? Com certeza, a falta de conhecimento técnico. É o conhecimento técnico. Com certeza, porque a gente é amparado em todos os sentidos em relação a isso. E realmente pessoas mais leigas às vezes faz ali uma brincadeira e leva só na brincadeira, mas talvez para quem está recebendo é uma coisa mais séria, incomoda. Mas é isso, sacode a poeira, volta a trabalhar. Isso vai acontecer a qualquer momento. Às vezes a gente pode ser julgada também no sentido de estar dando mole, mas às vezes a gente tem uma amizade e a pessoa confunde. Então,
com certeza é falta de conhecimento técnico. Porque, doutor, nós temos um paradigma, né? Um profissional com menos desenvoltura ou um conhecimento acadêmico e não ter uma formação, ele pode incorrer no risco, né? No que diz respeito ao direito do próximo, né? O respeito. O que o senhor pode me dizer sobre esse tema? Eu entendo, pelo menos, né, assim, na minha análise do dia a dia, é que a gente tem que, primeiramente, se autoconhecer. Você tem que ter um autoconhecimento muito grande sobre você mesmo, né? Muitas vezes a gente tem o costume de falar assim, que eu não gosto de dar tiro, mas eu tenho que ser vigilante, né? Não gosto de usar arma, aquela questão toda. Então, eu sempre costumo falar, Gilberto, eu acho que antes de você entrar até na profissão, você tem que ter um autoconhecimento, né? Você se conhecer. E não é vergonhoso, de repente, você não gostar, né, de usar arma, né? Sim. E aí, aproveitando, o que você ou tem se preparado, ou entende com a experiência que você tem sobre a saúde mental do vigilante? O que você entende sobre isso? Eu acho que o ponto mais importante da saúde mental do vigilante é saber separar os problemas pessoais dos profissionais. Às vezes você não vai estar num dia bom, tem pessoas que são um pavio mais curto, que não tem tanta paciência para aguentar diversas situações aí que pode ocorrer no dia a dia, mas a gente está ali para contornar as situações. Então, saber deixar de fora o que está incomodando e seguir em frente, continuar focado ali no que está fazendo, porque é uma profissão que exige muito foco e muita determinação. Assim, você como mulher, de repente, tem até uma jornada dupla, né? Sim. Como lidar com isso? Né? Como lidar com essa questão de um trabalho tão estressante como esse que a gente tem, né? E aí, ir embora para casa, muitas vezes, né? Poucos minutos da casa da gente. Como lidar com isso, com essa pressão? Eu coloquei na minha cabeça que isso não é... Talvez nem seja tão estressante para mim, porque é o que eu escolhi para minha vida. Era menos estressante, obviamente, quando eu estava dentro de uma portaria, por exemplo. Mas eu não tinha o conforto que eu tenho trabalhando como vigilante. Então, eu tinha noção disso. E a gente também não pode ter tudo na vida. Então, a gente vai abrir mão de alguma coisa para ter outra. Então, acaba sendo... Eu sinto mais gratidão do que estresse de estar trabalhando com isso. Que bom. Bom, bacana. Fala para mim, assim, a gente trabalha com gente, né? Eu sempre costumo falar né, para os meus alunos essa questão de, além de você ter, desculpa o termo, obrigação de atirar bem, de estar bem fisicamente, sanidade mental em dia, vamos dizer assim, como você vê a questão de lidar com o próximo, com gente? É bem difícil lidar com gente. Mas tudo é questão de preparo mesmo. A gente tem que ter a cabeça muito no lugar, porque você vai enfrentar aí desde uma pessoa com uma dificuldade, por exemplo, para acessar o local que você está ali fazendo a segurança, tanto quanto a pessoa que vai querer chegar invadindo e vai achar que você não merece respeito, que você não está ali para isso, e você vai ter que fazer o que tiver que ser feito para garantir a segurança do patrimônio de alguém. Então, eu acho que é tudo questão de ter a cabeça muito no lugar mesmo. E esse fator de ter o psicológico, né, como o doutor bem citou, né, o âmbito psicológico, o nível de estresse que ele vai sempre oscilando de acordo com os eventuais fatores da vida, né, enfim. Qual que é a pressão dentro do contexto psicológico aí, se existir de fato, né, junto à família, no início de uma carreira como essa? E você, como o doutor bem falou, o momento da pressão, as questões de pressão que existe tanto no ambiente profissional como no ambiente ali até pessoal. Como é que você conseguiu lidar com essa situação? Como é que você pode, com essa experiência que você tem, pode dar um conselho para uma que está iniciando a sua carreira ou que acabou de se formar, enfim? É exatamente isso que eu já tinha mencionado antes. Se você gosta e você tem o interesse de se encontrar aí no meio profissional, só vai. Não pensa, porque pode ter certeza que lá na frente você vai ver retorno, você vai se sentir realizado de estar fazendo. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não deixa de ser um trabalho. Sim, Acaba sendo fazer com amor, né? um hobby, porque a gente ama o que a gente está fazendo. Então, se você escolheu e não está satisfeito com o que você está fazendo, é porque não era isso que você queria para sua vida. Mas a pressão junto à família existiu? Existiu principalmente, assim, questão da minha mãe.
A minha mãe, ela foi mãe solo. Meu pai faleceu muito cedo, então ela é super protetora. E ela tinha muita... Ao mesmo tempo que ela sentia orgulho de me ver ali no posto, fardada, ela achava lindo. Falava com as amigas que eu tinha me envolvido numa área que eu estava gostando muito, mas ela tinha também um receio de falar o que eu fazia. E até mesmo eu nunca fui muito de expor a minha vida profissional. E é muito importante a gente manter um certo sigilo. Nunca falar onde a gente trabalha, o que a gente faz. Pela nossa segurança e pela segurança do patrimônio. Isso é muito importante. Então, assim, existe sim uma certa insegurança, principalmente familiar. Acho que mãe, esposa, esposo, porque a gente entende o contexto e a gente sabe que também não é um negócio absurdo, um filme de terror. A gente sabe que a gente vai saber contornar qualquer situação. A gente tem preparo para isso, a gente foi treinado para isso. Só que as pessoas que estão de fora, que não têm conhecimento, elas não entendem dessa forma. E no caso isso, você tem algum caso de sucesso de uma profissional amiga, uma colega que você enxergou ali, conheceu a história dela profissional? Você tem casos de sucesso que você possa relatar? Tem, com certeza. Eu tenho, assim, eu não posso ir muito a fundo, mas eu conheço pessoas que hoje entraram para a área da segurança porque achava que era a opção mais fácil que tinha no momento e evoluiu devido a isso. Hoje conquistou aí o próprio carro, tem uma família, saiu de um relacionamento tóxico, de violência doméstica, tudo devido à profissão. E nesse contexto, então, pelo que você está dizendo, uma condição profissional faz com que uma mulher se torne empoderada e, ao mesmo tempo, ela consiga ter uma condição de respeito. É isso que você quer colocar? Com certeza, com certeza. Porque é como a gente sempre fala, né? A gente não é treinado só para saber o que fazer com o que a gente trabalha. A gente é treinado também psicologicamente. Então, acaba ampliando a visão aí, trazendo mais responsabilidade, entendendo os reais valores de tudo, né? E isso acaba refletindo na vida pessoal, não tem como. Tem uma coisa, doutor, que me chama muita atenção quando ela cita isso, quando ela coloca o fator da história de uma pessoa que possa ter sofrido uma violência doméstica. E como teve muitos outros casos que eu acabei contemplando como instrutor, dando aula, encontrei muitas das tais que passaram por situações delicadas de violência doméstica. Como é que você entende com certeza você deve ter visto situações ali com colegas, enfim, tudo. Como é que é o contexto de uma pessoa que passa, na sua visão hoje? A Maria da Penha, na sua visão, a lei, ela consegue assistir qualquer mulher? Com certeza. Desde que ambas as partes colaborem, né? Porque as pessoas entendem muito sobre quebrar a medida protetiva, só o autor da violência quebrar. Não, a gente também quebra se a gente voltar atrás. A gente registrou uma ocorrência, fez tudo o que tinha que ser feito e depois volta atrás, às vezes por medo. É até um ponto que eu acho que, inclusive para mim, ajudou muito. A autodefesa eu aprendi com a minha profissão. Eu nunca tinha saído no tapa com alguém, eu nunca tinha tido uma discussão grave, assim. E hoje, se alguém vir pra cima, eu vou conseguir me defender. Então, qualquer outra mulher, talvez, a gente aprende na formação, que não importa com quem a gente vai estar competindo à força. A gente aprende a se defender. O senhor quer fazer algum comentário nesse sentido, doutor? Do ponto de vista jurídico, até mesmo. Procurar seus direitos, né, querido? Procurar seus direitos, saber procurar uma delegacia, principalmente no caso da mulher, uma DDM, né? Sim, sim. E procurar seus direitos, que hoje tem várias, né? Maria da Penha, Com violência certeza. doméstica, medida protetiva, importunação sexual, né? E procurar seus direitos, Sim. né? Mas ela me chamou a atenção aqui, Gilberto, numa situação que eu achei muito pertinente. Você falou a questão do sigilo, né? Eu também, quando a gente conversa com os alunos, a gente fala essa questão que o vizinho precisa saber que você é vigilante. Verdade. Né? Sempre comentei verdade. isso daí. Eu dou aula na escola penitenciária e o pessoal tem o costume de falar isso, né? E até colocar em prática. E eu passo isso para os meus alunos, né? Seu vizinho não precisa saber que você é vigilante. Não precisa para quê, né? Saber.
E achei muito interessante quando você falou, e tomara que todos, né, vocês, e nós também, é óbvio, tenhamos essa consciência, né? Seu vizinho não precisa saber. Não precisa nem a lei falar que você não pode usar uniforme na rua. Exatamente. Né? Perfeito, é verdade. Então, vamos lá. Se vale como uma sugestão, lave seus uniformes dentro de casa e seque-os dentro de casa. Né? É o que eu sempre coloquei e acredito muito isso. Você foi muito pertinente na sua colocação mesmo, né? É porque com toda essa bagagem, essa experiência aí na área, eu vi muitas pessoas usar isso como troféu, querer se engrandecer, falar, bater no peito, eu sou vigilante. A gente tem que bater no peito e falar que a gente é vigilante por orgulho, não pra provar nada pra ninguém ou pra... Tem muita gente que quer pagar aí de policial, por exemplo. A gente sabe que a gente não tá nesse nível ainda, a gente pretende chegar, se Deus quiser. A gente vai ter muito mais visibilidade, vai ter muito mais direitos do que a gente tem já. Mas o sigilo, principalmente, garante a nossa segurança pessoal, como a segurança do local que a gente trabalha. Imagina se eu saio falando para todo mundo que trabalha comigo ou para as pessoas que eu conheço que eu sou vigilante de uma agência bancária. Sim. E talvez essa pessoa, porventura, saiba que eu tenho uma filha. Ela pode usar isso contra mim. Ela pode efetuar uma ligação, me falar que tá ali com a minha filha, que fez de refém e que precisa acessar a agência bancária que eu tô protegendo. E aí? Na hora da emergência ali, do desespero, Sim. a gente não vai efetuar o nosso trabalho com toda a competência que ele exige. Então, o sigilo, eu acho que é a parte mais importante. Sigilo, postura, saber se colocar nos lugares. Entender que o direito de ir e vir também não é... porque eu tenho o direito de, sei lá, ir no banheiro quantas vezes eu quiser, eu vou ir lá, eu vou passar 2 horas lá dentro, mas o meu posto tá lá vazio ou tem alguém me cobrindo. É tudo questão de bom senso também. E, inclusive, é um ponto que pessoas podem adquirir até um nível mais alto de bom senso com a nossa profissão, porque ela acaba vindo como consequência alguns aprendizados. A gente acaba levando para a vida a postura que a gente tem ali como profissional. Sim. A questão da segurança externa, né? Sim. Ela se torna muito evidente, de fato. Isso é uma coisa vocabulário muda. Sim. Muda tudo. Eu mudei em muitos aspectos. Em coisas que eu nem imaginava, que às vezes eu vi, eu achava que era exagero. E hoje eu entendo que talvez não seja nem o suficiente, que eu posso mudar mais. Assim, uma coisa que me incomoda um pouco, e eu não sei qual, eu gostaria de ouvir você. Na escola, na teoria, bonito, muito bonito. Sim. E na prática? Boa. É bem uma diferente. questão interessante. É bem diferente o quê, na sua visão? Diferente. Quando você está ali, efetuando ali a formação, você está naquela ansiedade de finalizar logo, para começar logo, a gente fica ansioso da CNV chegar logo, e a gente não entende que tudo isso leva um tempo, e talvez esse tempo seja necessário até para a gente amadurecer as nossas ideias, porque lá na frente vai ser diferente. Na prática, é onde realmente tudo que a gente ouve na formação pode acontecer. Sim. E aí é a hora de colocar ali na mesa tudo que a gente aprendeu e ver que não é um conto de fadas, mas também não é um filme de terror. É uma profissão séria e vai ter desafio, vai ter obstáculo. Eu acho que na teoria ali parece muito, muito fácil, muito legal. E é uma profissão muito bonita, mas é uma profissão que exige resiliência, exige constância e exige preparo. Essa constância a gente pode entender como aperfeiçoamento ou devemos esperar de 2 em 2 anos só? O que você entende desse negócio da preparação? Negativo. Você acha que a pessoa deve fazer o quê, por exemplo, no seu dia a dia? A preparação ali o curso de reciclagem ali no prazo de 2 em 2 anos é mais assim, pra gente se atualizar do que entrar novo. Quando eu fiz a minha formação, existiam regras pro tiro na prática. Hoje, quem está fazendo reciclagem, já existem outras regras. Eu vejo a reciclagem como uma atualização, como uma forma da gente refrescar as coisas que a gente aprendeu. Mas especialização, a gente pode fazer a qualquer momento. A gente tem a oportunidade de fazer, a gente tem muitos meios de se especializar. E não necessariamente só com extensão. Pega um tempinho que você tiver aí, meia horinha que você tiver. Todo mundo tem acesso à internet hoje.
Começa a procurar ali coisa da área, começa a entender de leis, começa a assistir vídeos educativos ali, vídeos até os que a gente vê na escola, né, de vigilante atento. Isso ajuda muito, você acaba atraindo ali muito macete que vai ser muito útil no dia a dia para você. E você diria que para uma mulher hoje, dentro da profissão, digamos lá, a escolta, indo para um outro nível de diálogo que nós estamos tendo, o patrimonial ele é até, digamos, fácil no início, ok. Mas o transporte de valores ou escolta, na sua visão, para a mulher é desafiador? Mas se tiver força de vontade, consegue. Eu conheço uma pessoa que fez ali uma das extensões comigo, a minha extensão de armas não letais, essa pessoa fez comigo. Hoje ela tem escolta, abandonou ali a vigilância patrimonial, tá só na escolta e tá indo para cima. Então, qualquer área vai ser desafiadora. A gente sofre muito preconceito como mulher. E para as empresas que atuam no mercado, você tem essa percepção que está sendo mais uma empresa X ou Y, não vamos citar nomes, mas você entende que existe uma preferência, uma determinada empresa? Você percebeu isso no cenário? Tem empresas hoje que exigem currículo com foto. Isso, para mim, já é um ponto que vai ter uma preferência. Porque currículo com foto, para mim, currículo já fala, é para você mostrar ali o seu know-how, que você tem experiência, o que você vai somar ali na empresa, não é para você mostrar o seu rosto. Todo mundo tem rede social. Pegou o currículo ali da pessoa, quer contratar ela pelo rostinho bonito, entra no Instagram, entra em qualquer rede social e olha. Currículo não tem que ter foto. E isso, sim, é uma forma que eu vejo de ter privilégios. Tem pessoas que são contratadas só pelo rostinho bonito. É uma discriminação, então, você É uma acha? discriminação. E do seu ponto de vista, doutor, isso seria algo juridicamente correto ou é só uma forma que a empresa busca hoje atrelar uma condição de recrutamento de acordo com o perfil de um determinado cliente? O que você... Eu acho que a empresa tem o livre-arbítrio, né? De escolher o seu perfil. De direcionar, funcionário então. que tem. Sim, Ele tem, não pode caracterizar né? De repente, assim, uma discriminação, no caso, né? Racismo, uma coisa dessa questão. Negro, porque branco, não pode. isso. Pode. Questão de gênero também, né? Eu acho que ela tem o livre-arbítrio de escolher quem ela... E como o funcionário tem uma pessoa que está se candidatando, também tem o livre-arbítrio de não querer trabalhar lá, nessa empresa, penso eu, né? Mas se caracterizar, acho lamentável se tiver empresa que de repente, põe lá, tem que ter 1,80 m. Né? Os detalhes, né? Eu acho isso daí, tem que ter 1 m, não vejo porquê, né? Mas ela por um tem perfil, doutor, interessante que o senhor cita, mas por um perfil, por exemplo, para VSPP, tem determinada instituição financeira, não posso citar, mas tem instituição financeira, que ela determina um determinado fator de estatura para ser VSPP. E aí o que eu digo, o que eu penso, ela tem suas razões, e ela tem seus motivos, e ela pode fazer isso. Mas se tornar uma discriminação? Por exemplo, se for comprovado, sim, mas... Eu sou 1,65 m, mas eu quero ser VSPP, mas se posso. ela colocar lá, por exemplo, contratação de 1,85 m masculino, é o perfil que ela quer. Você não vai. Eu penso assim, essa discriminação é muito relativo, né? Agora de colocar o sexo que quer, né? Que só tem para aquela vaga, por exemplo, né? Então não acho que a empresa está... Nós estamos indo para um caminho, pecando, né? dentro desse contexto, ela não está, lógico, colocando uma discriminação abertamente, mas você, quando foi fazendo o processo seletivo em algumas empresas, você percebeu que existe uma escolha mais específica por questões de critério, de personalidade, de aspecto físico, não? Não, porque eu acho que toda empresa ela avalia realmente o know-how da pessoa. As experiências que ela teve, a formação acadêmica, se tem algum curso que vai somar ali na área, como, por exemplo, não faz sentido uma pessoa que não sabe utilizar um computador trabalhar numa portaria. Pronto, é um critério. Não faz sentido. Então, assim, não entra como tá discriminando. O que não faz sentido para mim é em questão de foto mesmo, porque o que vai ser analisado é o caráter, e isso vai ver no dia a dia. A postura vem do caráter, não vem da fisionomia.
Perfeito. Da foto eu entendi. Eu acho que a gente tem que prestar atenção na questão do perfil. A empresa tem o livre-arbítrio de escolher Sim. o profissional dela. Perfeito. O perfil dela tem. Perfeito. Né? Perfeito. Não Mas pode, de repente, eu acharia que ela não seria nem de colocar, não, eu quero um branco, preto, negro, né? Não. Alto. Aí eu acho que é um foge pouco do meio, contexto, foge um né? pouquinho, Foge, né? Penso eu, né? com Mas certeza. em questão de critérios, vai existir sempre. É o exemplo mais básico, mais fútil, mas é o mais... É o que mais reflete pra gente hoje. Não faz sentido a pessoa não ter os critérios. A empresa precisa dos critérios. Não tem como. Da mesma forma que hoje existe um critério pra gente ser um vigilante, é ter a formação, ter a nossa CNV, ter tudo certinho organizado, qualquer empresa vai ter critérios. E se você não tem o critério que a empresa exige, não faz sentido nem se candidatar à vaga. Perfeito. Deixa o espaço para quem realmente precisa e está atendendo aquilo que a empresa procura. Perfeito. E nós vamos já caminhando para o finalzinho desse bloco, enfim, dessa oportunidade que nós estamos tendo com a sua pessoa, sendo essa primeira vigilante feminina no Não é? primeiro Que honra. programa podcast Papo de Segurança. É uma honra, né? Uma satisfação. Realmente. Isis, dentro desse contexto que nós acabamos de abordar, um fator que você poderia colocar assim para todos aqueles que desejam, seja ele homem ou mulher, vendo pela primeira vez aí o podcast Papo de Segurança, o que você poderia dizer para todo esse que deseja ou que já está? Qual o conselho que você daria? Vai atrás, é possível, a gente tem espaço, a gente é visto. Pessoas leigas não vão nos valorizar da forma que a gente merece e na proporção que a gente que a gente sabe que a gente tem o valor. Mas é possível sim. Se você é mulher e ainda tem uma certa insegurança em achar que não vai ter oportunidade, que não vai ser aceita, tudo isso é conversa para boi dormir. A gente... Em português, claro, né? A gente tá aí pra ir pra cima, pra fazer tudo que a gente tem vontade. E é como eu falei, eu sinto muita gratidão por hoje poder exercer a minha profissão, porque lá atrás eu não via mulheres nessa área. E hoje a gente está expandindo, a gente tem muita mulher no mercado e é muito bonito de ver. Muito bem. Bom, doutor, minhas considerações finais é agradecer, Isis, a sua brilhante exposição e oportunidade que você nos dá, a primeira condição de podcast que nós estamos hoje iniciando e inaugurando com a primeira vigilante feminina, Isis. Doutor Maurício, Agradecer, né? E parabenizar você pelas suas convicções. Acho muito bacana. Acho que você deu uma contribuição para, né, principalmente para as mulheres, né, que Sim, estão sim. pensando sobre, né, sobre essa profissão. Eu tenho o mesmo conceito que o seu. Acho que é uma profissão maravilhosa. Acho que o vigilante ele tem que se valorizar mais, né? E quando eu vejo pessoas assim, igual você, com as suas ideias, os seus ideais, fico muito feliz. E parabéns, muito obrigado por fazer parte Imagina, eu que dessa agradeço. família Papo de Segurança. Tá bem? Isis, muito obrigado, satisfação, sucesso, hein? Sucesso. Pra cima. Eu que agradeço aí pelo convite. É uma honra estar aqui como a primeira vigilante mulher no primeiro episódio. Muito grato. Obrigado. Obrigada.